boas-vindas a mais um Prosa Acadêmica. Nesse programa nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante. Você já deve ter percebido que quando você pesquisa, por exemplo, por um produto, muitos anúncios começam a aparecer nas suas mídias sociais. Pois é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos protegidos ou supervigiados pelas novas tecnologias da informação e comunicação. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o limite da ética e da liberdade de comunicação nessas mídias. Estamos recebendo aqui a Glória Guimarães, que é executiva com mais de 40 anos de atuação em TI, no setor público, financeiro, logístico, turístico e de seguros. Experiente, teve passagem por organizações como SERPRO, Correios, Banco do Brasil, Ministério do Planejamento e outros. Estamos recebendo também o nosso debatedor, o professor Lucas Portela, internacionalista, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e pesquisador pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando com aspectos políticos e sociais do espaço cibernético. Boas-vindas, Glória, muito obrigada pela sua presença no Prosa. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todos pela oportunidade de participar de uma prosa tão importante que é a prosa de segurança. E eu me sinto muito honrada, com muito orgulho de estar aqui com vocês para a gente debater esse importante assunto. Muito obrigada pelo convite. Boas-vindas, professor Lucas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também a agradecer. Acredito que é um tema que vai dar muita prosa, com muitos temas a serem trabalhados. Espero que eu possa contribuir também. Então, vamos começar. A gente já falou sobre o fato de que muitas pessoas já perceberam, né, que quando fazem buscas por um determinado produto, começam a surgir anúncios sugerindo a compra daquele produto. Então, a gente sabe que, de fato, há uma vigilância, há um monitoramento dos nossos dados da nossa navegação. E aí eu queria saber, Glória, qual é o limite ético e legal desse monitoramento? Até onde os estados e as empresas podem ir monitorando o comportamento digital das pessoas? Muito bem, vamos começar por uma coisa muito importante. Não sei se todos nós prestamos atenção, mas quando a gente instala um software nas nossas máquinas, a gente recebe alguma coisa do tipo assim: eu concordo que você tem acesso aos meus dados. Às vezes a gente tem preguiça de ler, eu já tive a oportunidade de ler, teve um que tinha acho que umas 5 ou 6 páginas, e ali eles pedem a oportunidade de poder trabalhar com os seus dados. Não estão dizendo que vão vender ou que vão fazer qualquer outra coisa com eles, mas de certa maneira eles vão sim, dentro dos grandes big data, fazer os confrontos necessários para que possam vender produtos e serviços a partir daquele dado. Então, eu entendo que hoje a gente vive uma realidade digital. E a realidade digital é importante a gente entender que a gente está autorizando. E se a gente não autoriza, a gente corre o grande risco de ficar fora desse mundo também. Então, é para o bem e para o mal. Acho que a gente vai ter oportunidade de discutir bastante isso, mas é importante salientar que, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre 27 estados podem fazer 27 carteiras de identidade. Veja bem, se você não tiver um lugar onde você autorize a ter acesso ao seu dado, como é que você vai saber que no estado tem uma carteira falsa sua e que podem estar fazendo crediário, que podem estar fazendo uma série de usos indevidos dessa carteira? Então é importante o limite desse uso, até onde eu permito esse limite e até onde isso pode ser usado. Eu acredito que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vem aí justamente para tratar dessa matéria e trazer essa legislação que já tem no mundo para a gente poder fazer isso da melhor forma, ou seja, usar para o bem, com ética e com corretividade. O caso do 11 de setembro trouxe à tona que ele podia ter sido evitado se esses dados tivessem sido usados. Pela segurança nacional, o Estado pode entrar nesses dados do cidadão, pesquisar essas informações, aquelas coisas que todo mundo fala, se você puser lá num site de busca sobre como fazer uma bomba, será que o Estado pode, ele tem esse direito para proteger os outros elementos do Estado? Eu acredito que são 2 níveis de jogo quando a gente pensa em Estado cibernético, em espaço cibernético. Nós temos a figura do Estado e temos a figura do indivíduo. É um jogo de forças e de poder. O espaço cibernético ele inova ao permitir que o indivíduo tenha um poder para usufruir ou criar algo, ou causar o dano, ou consumir algo que ele não poderia sem esse ambiente. E aí entra no que a Glória falou, que a professora falou. É uma decisão que o indivíduo busca tentar entender ou deveria buscar entender antes de tomar, porque é um custo. Eu sozinho vou conseguir prover minha segurança no espaço cibernético? Sim ou não?
até que ponto eu posso ceder privacidade ao Estado para que ele faça essa segurança para mim? E como o Estado usa isso, né? Vai até dentro de um dilema ético do uso do espaço cibernético. Como o Estado deveria utilizar isso? E como a professora mesmo falou, há alguns acadêmicos que colocam que o uso da informação poderia ter evitado o 11 de setembro. Mas quando surgiu as revelações do Edward Snowden sobre o uso dos dados pela NSA, a população do mundo em geral não gostou muito da utilização dos dados e dos filtros. Então é um dilema entre se sentir seguro, prover segurança ou ter privacidade, né? Não tem como você navegar no espaço cibernético sem se debater com esse paradoxo, com esse dilema. Segurança ou privacidade? O que vem primeiro, o que eu necessito nesse ponto, né? O caso do Edward Snowden, né, que inclusive impulsionou a criação do filme, que não é um filme de ficção, é um filme de realidade, ele trouxe também a interceptação da presidenta, a Dilma, na época, e trouxe à tona uma questão de diplomacia. Então, a internet parece que é uma outra dimensão e que eu gostaria de saber se nós estamos preparados, do ponto de vista legal ou diplomático, para lidar com essas relações no espaço cibernético. Existe esse limite? Como é que a gente controla internacionalmente esse comportamento das pessoas, das empresas e de outros estados também? Eu vou dar aqui uma colocação, mas acredito que o Lucas tem mais elementos para falar disso, por se tratar justamente de espaço internacional. Mas entendo que o que tem que haver é uma reunião dos países de forma que você chegue a um lugar comum. Aquilo que eu quero que o cidadão tenha acesso para a sua segurança e aquilo que eu preciso para que o Estado tenha a sua segurança. E os países, eles têm que convergir para uma única solução, porque não adianta eu aqui proteger o meu espaço, outro país proteger o seu espaço, e a gente não conseguir cruzar essas informações para proteger o cidadão e para proteger o próprio país. Então, essa ética, esse modelo, ele vai ter, de alguma forma, a gente vai ter que desenvolver, considerando que o mundo digital, ele quebrou todas as barreiras ele quebrou do conhecimento. Hoje, não tem uma coisa que aconteça na Tailândia que você não saiba aqui no Brasil, ou que você não saiba no Chile, ou que você não saiba na Argentina. Então, é muito importante que a gente tenha esse modelo. Até que ponto eu posso ir e até que ponto eu não posso ir. E criar uma legislação aderente a esse modelo e os países convergirem para essa legislação. Acredito muito nesse modelo, que é um modelo de colaboração, que é o modelo que a gente vive hoje no mundo, né, professor? Eu acredito que é por aí. O espaço cibernético hoje ele pode ser comparado com a Idade Média, em que você não tinha fronteiras bem delimitadas e os poderes dos estados também não eram bem delimitados. É um ambiente muito fluido. Então, o que um usuário faz no Brasil vai impactar na política do Canadá, pode impactar na política da Ásia, na política na Europa. Eu imagino em duas frentes. A segurança do próprio Estado, em que todos estão buscando regulamentar, porque a regulamentação é o primeiro degrau para você conseguir um controle adequado que garanta tanto a segurança quanto a privacidade. Então, todos os estados estão nessa corrida, mas a gente também tem um aspecto do nível internacional, em que os estados eles têm que tentar buscar uma regulamentação convergente e harmônica entre eles. Mas aí que está a grande dificuldade. Quem tem mais poder cibernético hoje são os países mais desenvolvidos e, consequentemente, não há um interesse deles que isso seja regulamentado de uma maneira mais, vamos colocar, equitativa. A partir do momento, por exemplo, que você cria uma lei em que um Estado ele tem que responder pelos atos, pelos litígios internacionais dos seus usuários, estados como, por exemplo, Estados Unidos, podem se prejudicar na área internacional em ter que ir à mídia, em ter que se posicionar frente a organismos internacionais para explicar um ato. Então, não enxergo ainda que, a curto prazo, que haja uma convergência de regulações internacionais, a não ser que haja uma mobilização social da comunidade internacional como um todo, demandando isso na esfera dos estados. Então, eu, brasileiro, demando isso do meu governo brasileiro, o governo americano, o cidadão americano demanda isso do governo americano, e esses dois países, para darem respostas ao seu cidadão, vão à arena internacional para convergir. Enquanto não houver essa sensibilidade, não tem como. E aí a gente entra em alguns aspectos da nossa história e do cotidiano do espaço cibernético que a gente começa a entender esse jogo. Por exemplo, quando o Edward, primeiro com o Wikileaks, quando o Wikileaks soltou as suas mensagens e depois o Edward Snowden fez revelações da NSA, houve um movimento internacional em regulamentar esse cenário. Houve discussões na ONU, houve tratativas entre os países,
Mas quando esse tema ele sofre uma dessecuritização, ele sai da agenda e aí volta para a arena nacional. Aí é o Estado tentando se manter forte perante seu cidadão no uso de uma rede social, no uso do espaço cibernético. E aí sai da arena internacional e volta para a nacional. Ele vai para a internacional quando há algum fator que provoque um incômodo ou um constrangimento entre os estados. Então, enquanto não houver isso, enquanto não houver essa sensibilidade, a regulamentação ela fica dentro da esfera estatal. Né? Enquanto cidadã brasileira, se eu cometer um crime, por exemplo, numa viagem ao Canadá, eu sei que vou ser julgada de acordo com as leis canadenses. Mas se no Brasil eu cometo um crime contra um cidadão canadense no espaço cibernético, quem irá legislar a respeito disso? E aí surgem os constrangimentos internacionais, né? É a partir daí que tem, né? Os constrangimentos, porque a gente não sabe que limites são esses, quer dizer, até onde o crime cibernético, que deveria ser tratado como crime físico, né? Ele hoje não tem uma legislação específica. Foi o que aconteceu com o Edward Snowden. O crime cibernético da NSA foi dentro do Brasil. E aí a gente cobrou uma resposta americana. Isso, mas a rede é nossa. A falta de proteção era nossa. E é mais mesmo assim a gente responsabilizou o atacante, né? Isso coloca também uma discussão muito importante, que é o indivíduo, a vítima, né, que teve sua identidade, seus dados violados, colocam a vítima no lugar do culpado. Ah, por que você se expõe tanto? Exatamente. Isso fala muito sobre as mídias sociais. Por que você põe tanto no seu Instagram, onde você está, na sua mídia social? A gente está livre, Glória, a gente tem como se precaver nesses espaços para não ser tão monitorado ou tão vigiado? Olha, eu acho que se você está no espaço, eu dizia que quem está na chuva é para se molhar, né? Sim. Quem está no espaço sabe que pode sofrer esse tipo de coisa. A gente sabe hoje, por exemplo, que eu posso estar com tudo desligado, mas se eu tiver com o meu georreferenciamento online, você sabe onde eu estou, que hora eu estou, e possivelmente até o que é que eu estou fazendo, né? Dependendo do satélite, tem satélites inteligentes com inteligência artificial que é capaz de cruzar dados, saber onde eu estou, o que eu estou fazendo e que hora que eu estou fazendo. Hoje a gente está exposto. Eu acho que hoje é um grande Big Brother. A gente não tem realmente para onde correr, né? Já tem gente colocando chip, já tem gente colocando outras coisas, outras tecnologias que vão facilitar mais isso. O que eu acredito que a gente tem que fazer é realmente se precaver da forma como no passado. Você não queria que o ladrão entrasse na sua casa? Você tinha que colocar um alarme, você tinha que fazer uma tranca. Então, alguns cuidados específicos com as suas redes sociais você tem que ter. Você não pode expor suas vidas nas redes sociais. Porque quando você expõe suas vidas, você tem um risco de alguém ali estar acompanhando e, de repente, provocar um problema para você. Ah, que tipo de problema? Uma exposição da sua pessoa, né, da sua vida. Pode fazer alguma coisa, como a gente falou, é usado para o bem e para o mal. Pode, por exemplo, lhe expor no seu ambiente de trabalho. Hoje a gente é pessoa física, mas a gente é aquilo que a gente representa. Então, você hoje é de uma companhia. Se você fizer alguma coisa, alguém vai dizer, olha, a fulana que é gerente da companhia tal, ele não vai te ver como a Glória, mas como a gerente da companhia tal. E você precisa estar, assim como na sua vida que não tinha internet antes, você precisava estar organizado, a mesma coisa você precisa estar com as suas redes sociais, se expor o menos possível. Obviamente que as pessoas gostam de colocar lá, estou na pizzaria. Ora, alguém pode, de maldade, avisar para alguém, para um ladrão e dizer, olha, fulana de tal está lá na pizzaria, eu sei que ela tem isso, tem aquilo outro. Enfim, você está exposto. É como você está na rua e está exposto a qualquer coisa que possa acontecer fisicamente também. Não é diferente, você está vigiado, né? Nossos celulares estão nos vigiando. Nas últimas semanas, algumas pessoas começaram a comentar nas mídias sociais sobre o fato de que elas falavam a respeito de um assunto e começavam a aparecer anúncios nas suas mídias sociais. Eles estão nos ouvindo, Lucas? Vamos lá. O interessante é que essas duas colocações elas vão convergir. Quando você está no espaço cibernético, você tem uma falsa sensação de segurança por conta da tela que te cerca. E de anonimato e da também, anonimato. Né? Por mais que a gente esteja falando ali para 1 bilhão de pessoas. E é interessante porque é análogo a isso que a Glória colocou. No seu aspecto tradicional, quando você tem uma casa e você sofre um assalto, você compra bens de segurança o máximo que você puder. Enquanto uma pessoa não recebe um ataque cibernético, não percebe que está sendo ouvida, ou não se dá conta que quando ele joga no Google sapato, ele passa a semana inteira recebendo propaganda de sapato, ela não
dá o gatilho da necessidade de ter uma maturidade em termos de segurança cibernética e continua utilizando os sites sem ler termos, sem tomar cuidado com links que você está acessando, sites e domínios que você está buscando, protocolos de segurança. Então é interessante, quando você conversa com uma pessoa que nunca sofreu um ataque cibernético, parece que você está conversando com uma criança navegando no espaço cibernético. Quando você conversa com uma pessoa que já sofreu, ela tem uma maturidade, uma emergência tão grande que você percebe que ela toma vários cuidados ao lidar com o espaço cibernético. Essas revelações desse influenciador da semana passada é interessante porque ela traz um novo tema, ele securitiza um tema também que não é tão novo. Já tem alguns anos que as pessoas comentam da possibilidade ou não de você ser ouvido com o seu celular. Inclusive foi uma das revelações do Snowden. Exatamente. Né? Quem não assistiu, eu acho que é um bom momento para ver. Né? E aí acontece isso. No momento em que você se sente ameaçado, que você perde a sensação de segurança, opa lá, nós temos que conversar sobre segurança cibernética, eu tenho que me precaver com segurança cibernética. Mas quando esse tempo passa e você tem uma sensação nova de segurança, as pessoas elas voltam a se tornar vulneráveis no espaço cibernético. Né? E o que é interessante, me permita aqui complementar, claro, que não existe risco zero. Você está sempre exposto. Isso não existe. Ah, mas eu cerquei meu celular, eu desliguei o XYZ, o software ABC. Está vigiado, ponto. Então não tem risco zero, não tem nada zero. Você tem sempre que buscar alternativas de se expor o mínimo necessário que você precisa fazer a sua exposição, mas tomando os cuidados adequados para que evite que aconteça coisas que não são coisas que você quer. Né? E aí a gente volta no início da fala da Glória, né? É um contrato que você tem com o CNPJ. É um contrato de confiança que você tem com aquele CNPJ, né? Estou usando o WhatsApp porque eu acho que ele é mais seguro do que outras ferramentas, ou não estou usando porque eu acho que ele não é tão seguro. Então é uma relação de confiança que você presta com o setor privado, com aquela empresa e também com o próprio governo. Né? Hoje em dia você vai lá no site do governo, você consegue tirar uma CNH digital. Né? Então são contratos de confiança. E aí talvez o grande dilema é até que ponto esses contratos são 100% confiáveis ou não. Sim, né? São 100% cumpridos ou não. Existe uma forma da gente se precaver, porque parece-me que a gente está numa situação de que não tem como a gente se proteger totalmente, a gente precisa ter acesso a essas mídias, até, por exemplo, do ponto de vista da empregabilidade, a gente precisa estar presente nessas mídias, mas a gente sabe que, de alguma forma, essa presença, do mesmo modo que nos beneficia, nos prejudica. Parece-me que eles estão sempre à nossa frente. As pessoas, o cidadão comum não tem entendimento do quão exposto ele está. Isso é verdade? Eu acho que é. E acho assim, olha, achamos que é, né? Mas é assim, como se precaver? É um pouco do que a gente já conversou aqui. Você precisa se expor, é necessário se expor, mas você tem um limite de exposição, né? E você precisa cuidar desse limite frequentemente. Então, você não precisa toda hora estar colocando tudo que você fez em termos pessoais. Você precisa colocar aquilo que é necessário para a exposição profissional. Você precisa colocar aquilo que é necessário até para uma exposição pessoal, que às vezes você precisa também. Então, esses cuidados é o que eu volto à questão da casa, porque é uma forma simples da gente entender. Bom, quando eu quero me proteger na minha casa, eu coloquei um portão eletrônico, eu coloquei um alarme, eu tranquei minha porta. Né? Eu poderia ter deixado tudo escancarado, o ladrão vai lá, entra e toma conta da minha casa. Então é mais ou menos isso, a gente coloca senha, troca senhas com frequência, cuida para que nossas redes estejam sempre monitoradas pela gente, de forma que não entre nenhum intruso ali. Ah, pode entrar? Pode, mas aí você, no momento imediato, você fala, olha, aconteceu isso, não, essa senha acabou assim, e troca a senha, pronto. Então tem alguns mecanismos que podem permitir que você não fique tão exposto, mas é aquilo que a gente voltou a conversar, o risco existe, o risco sempre existe. Complementando, é isso que a galera falou, é o tempo de resposta que você tem. Da mesma forma que você está se expondo na rede, se espera um comportamento de entender o que a sua rede está postando, por exemplo. No momento que aparece uma atividade suspeita, é o momento de renovar todo o seu pacote de segurança. O interessante disso é porque enquanto numa realidade tradicional, você está na sua casa, você vê o ladrão entrando e roubando as coisas, no espaço cibernético o seu portão às vezes é escancarado pelo ladrão, ele está levando sua televisão e você está tranquilo, sentado no sofá, achando que a televisão está ali e que o portão está fechado, porque você não tem um conhecimento um pouco mais apurado do espaço cibernético. E o que você pode fazer para
se precaver? É isso, acessar sites seguros, verificar como que está se comportando o seu espaço cibernético, trocar seus protocolos de segurança, suas senhas, né? Tomar cuidado nos sítios utilizados também, né? Não clicar em todo o link de e-mail. Parece uma coisa boba, mas ainda hoje a maior vulnerabilidade são usuários que entram no e-mail e não verificam se o link realmente corresponde àquela empresa, e aí clica e aí abre uma porta, abre seu portão, escancara seu portão, né? Então é realmente tomar uma certa desconfiança e cautela do que acontece de suspeito no espaço cibernético, né? O grau de conhecimento técnico que um criminoso necessita para fazer um ataque realmente profissional é muito alto. A maioria dos ataques são ataques de periculosidade, vamos colocar assim, de conhecimentos um pouco mais básicos. E para você lidar com esses crimes, você também tem que ter conhecimentos mais básicos, né? E quanto maior, e é interessante que a Glória colocou, quanto maior é a sua visibilidade no mercado e na sociedade, maior você é em termos de alvo no espaço cibernético, né? Mas, e a gente está buscando essa visibilidade profissional, né? Então me parece que a gente está numa sinuca de bico, num paradoxo, sem ter muita saída, a não ser que seja procurar medidas realmente, como você bem colocou, de se precaver nesse ambiente. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Eu sei que o tema é muito intrigante e que muitas perguntas devem ter surgido aí desse programa, mas essa é a ideia, inquietar. Eu agradeço, Glória, a sua presença, coloco aí à disposição para que você faça os seus últimos apontamentos. Bem, eu queria de novo agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição, porque eu acho que esses temas são sempre importantes e a gente que vive em tecnologia há muitos anos, a gente sempre tem que estar pensando lá na frente, fazendo lá na frente. Olha, ouçam tudo o que o professor Lucas falou, que eu acho que esse é o melhor caminho para a gente tentar melhorar a nossa segurança. Então, estou à disposição. Professora Juliana, muito obrigada pelo convite. Professor, um prazer aprender bastante com você aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Professor Lucas, muito obrigada pela sua presença nesse programa. Também deixe aí as últimas dicas para que a gente possa se precaver e tentar se proteger um pouco nesse ambiente. Bom, primeiro agradecer também o convite aqui como professor da Casa do Unicub. Estou sempre à disposição do Prosa para estar debatendo esses temas atuais, né? E o que eu gostaria de deixar é que eu acredito que, assim como as demais áreas do governo, as demais áreas das políticas públicas, a necessidade de se conscientizar, a necessidade de se educar o cidadão é talvez a chave para a gente se precaver no espaço cibernético também. Então é isso. Até o próximo programa.